Boa tarde para todos. Antes de nós já iniciamos a nossa live, mas antes eu que gostaria de estar orando, né? Para nós iniciarmos. É sempre bom começar e sempre bom falar de Deus, falar da palavra dele. E nós vamos literalmente iniciar agora fazendo uma oração ao Senhor, né? E nesse momento que nós estamos aqui, antes de nós orarmos, é bom nós entendermos que o objetivo dessa live tem um único objetivo, né? Que as pessoas entendam um pouco mais, né, da palavra de Deus, que as pessoas possam aplicar aquilo que será ministrado aqui em suas vidas, porque não adianta nada ficar só numa teoria, né? Temos que praticar literalmente. E vamos orar então ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por estar diante de ti nesta tarde. Eu te agradeço pela vida da Tamara, Deus, que está interpretando. Eu te agradeço que venha alcançar, Deus, não apenas os ouvintes, mas os surdos também, na sua forma, na sua comunicação, Deus querido. Nós pedimos a tua bênção nesse momento que nós estaremos falando, Deus. Falaremos sobre essa temática que é justamente sobre o perdão, Deus. Te pedimos a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Oramos a ti, Pai querido, em nome do teu santo Filho Jesus Cristo. Amém. Então, falar sobre o perdão, né, é algo que é muito atual, na realidade, né? O perdão, ele é atualíssimo, tá? O perdão é algo que precisa ser debatido, né, falado todos os dias, né? O perdão é algo único, né? Na realidade, a nossa história, né, ela começou com o perdão, né? Toda a nossa história começou com o perdão. Eu quero ser muito breve aqui na nossa live, tá? Breve, nós vamos gastar mais ou menos 40 minutos aqui, tá? Talvez em outro momento possamos abranger o assunto, né? Trazendo aqui psicólogos, trazendo aqui outros convidados para para a abordagem desse assunto, né? Mas o nosso foco aqui é mais sendo objetivo no assunto, tá? E sobre o perdão. O fato é que a nossa história, ela começou com o perdão, né? Nós conhecemos bem, né? Jesus Cristo, ele morreu por nós, por causa do amor dele por nós, né? Mas dentro desse amor estava liberado o perdão sobre nossas vidas. Eu queria começar contando uma história para vocês. Uma história que é contada dentro das tendas dos beduínos lá na Palestina, lá em Israel, né? E essa história ela é contada, muito antiga essa história, tá? Ela é contada e conta-se a história que o beduíno estava na sua tenda, estava preparando todas as refeições daquele dia, e de repente entra um adolescente, né, desesperado na sua tenda, invade literalmente a tenda dele. E ele recebe aquele adolescente, né? Recebe aquele adolescente, e poucos minutos, né? Poucos minutos depois, entra uma multidão com muitas madeiras nas mãos, né? Com a violência, querendo e falando: queremos matar esse menino. E aí o beduíno se aproximou dessa multidão e falou: como assim? Aqui existe uma lei entre nós, entendeu? E a lei diz que se alguém invade a tenda, algum estrangeiro invade a tenda, nós acolhemos e guardamos essa pessoa. E as pessoas falaram para esse beduíno: mas como assim? É porque você não sabe quem ele matou lá fora. E eu quero afirmar para o senhor: quem ele matou foi justamente o seu filho. E aí aquele beduíno para alguns minutos, né? Literalmente ele olha para cima e fica pensando sobre a notícia que ele acabou de receber, que quem matou o filho dele estava na tenda dele, foi o jovem que ele acolheu. Depois desses minutos de reflexão, ele se volta para aquela multidão e diz o seguinte: não tem problema, já estou aqui preparando a refeição e eu vou adotá-lo como meu filho. Ou seja,
ele adotou o que matou seu próprio filho. E diz a história que ele adotou, cuidou dele, tá? Todos os dias, né? Aquele jovem agora já se tornou agora um adulto, tomava seu café da manhã, almoçava e jantava todos os dias com aquele beduíno. Aparentemente, quando nós ouvimos uma história dessa, né? Essa história mostra literalmente, embora seja uma história muito antiga, e talvez para muitos que estejam ouvindo, esteja muito distante da realidade, não é verdade? Falar sobre o perdão, porque na realidade aquele beduíno mostrou que de fato é um perdão, né? No seu livro, né, Calvino, né? Calvino foi um teólogo, um filósofo. Ele escreveu um livro chamado As Institutas, né? Muito conhecido, As Institutas de Calvino, né? E certa feita, diz a história, né? Uma história verídica, ele ministrando aula dentro do seminário teológico, ele estava justamente abordando sobre o perdão, né? E aí, uma das perguntas que um dos alunos abordou e colocou para Calvino foi o que era perdão. E ele ilustrou o perdão com uma ilustração, não é verdade? E aí ele começou e fez na realidade, ele retornou a pergunta para os alunos e perguntou: o que acontece? O que é o perdão? Né? E aí ele falou assim, olha, imagine você, o seu pai recebe a notícia que o filho morrera e um bandido o matou. E aí um dos alunos falou assim, e ele perguntou para os seus alunos, né? O que vocês fariam no lugar do pai? Um aluno fala assim, professor Calvino, eu iria na delegacia, tá? E denunciaria o bandido. Calvino olha para o seu aluno e diz, mas isso é, na realidade, justiça própria. Aí o outro assim, não, professor, eu mesmo sairia como pai desse homem, eu mesmo, como pai, iria até o assassino e mataria. Calvino falou, não, isso é vingança, isso é ódio. Calvino falou, na realidade o perdão é você ir ao encontro do assassino e convidá-lo para que venha almoçar todos os dias na sua casa. E aí os alunos se assustaram com isso, não é verdade? Porque você convidar um assassino para almoçar contigo todos os dias. Mas, de fato, esse é o valor do sentido, né? A temática é perdão, uma licença para a prosperidade. No próprio nome já diz que perdão, na realidade, é uma grande licença para prosperar. Na realidade, nós fomos chamados para nós perdoarmos, independente do erro da pessoa. Não é verdade? O próprio Jesus Cristo, né, lá em Mateus 18, né, vai abordar sobre o perdão. Quantas vezes devemos perdoar? Né? Há uma infinitude de perdões que devemos liberar sobre as pessoas. Tá? Não é apenas um cálculo que nós sabemos, não é a matemática 70 vezes 7, não é verdade? Não é a matemática que eu calculo, vou fazer um cálculo 70 vezes 7, vou perdoar tantos. Não é isso. Mostrando Jesus na explicação para aquela multidão, né, que nós devemos perdoar infinitamente. Na verdade, é o valor do perdão. Essa história que eu contei no início, do beduíno, essa história real em sala de aula, na época, Calvino, né, o grande filósofo Calvino, ministrando a aula e dialogando sobre o perdão para com seus alunos, talvez também esteja também muito distante da gente. Mas eu tenho certeza que muitos que nos ouvem nesta tarde têm a sua própria experiência com perdão. O fato é eu descobrir se eu sou ofendido ou se eu sou o ofensor. O fato é que o perdão, né, para nós entendermos melhor, ele passa e perpassa por alguns momentos sobre, e eu queria, nesses 5 minutos, falar um pouco sobre
os aspectos linguísticos do perdão. Como é que a palavra perdão chegou até a nossa língua portuguesa? Para depois nós lermos um texto e concluirmos sobre o valor do perdão. O fato é que o perdão, na realidade, né, o perdão ele é uma palavra, primeiro, se originou uma palavra em hebraico, tá? Depois nós temos ela, a mesma palavra na língua grega, que chegou até as línguas latinas, como o francês, o italiano, o espanhol, não é verdade? A nossa língua portuguesa, óbvio, né? Mas nós temos outros idiomas. O fato é que a palavra no hebraico, tá? Seja ela no hebraico ou seja ela no grego, ela tem uma noção interessante, que perdão para o hebreu e perdão para o grego, elas são bem parecidas, porque justamente perdão, tá? Significa lançar fora, lançar por completo. Porém, esse lançar fora não quer dizer que você venha esquecer, porque quem tem perdão, quem gera perdão, quem perdoa alguém, ela não fica com amnésia, ela não vai esquecer. O que ela não vai ter é mais dor sobre aquela situação, tá? Ela não sente dor, tá? Porque quando nós passamos a sentir dor quando nós perdoamos alguém, aparentemente, entre aspas, né? Eu perdoei alguém. E quando aquela conversa volta à tona e eu começo a sentir dor, nós chamamos isso de ressentimento, né? Ressentimento. E ressentimento, tá? A palavra ressentimento já diz o nome, sentir de novo, sentir outra vez, tá? Então, existe uma grande, uma ponte que separa o perdão do ressentimento, tá? Quando eu perdoo, eu perdoo. Quando eu perdoo, eu não esqueço, mas eu não sinto a dor sobre aquilo, a dor sobre aquela pessoa, sobre aquela situação. Eu até lembro, porque eu não tenho amnésia, mas eu não sentirei a dor do que eu sentira antes, tá? Então, a palavra, seja ela no hebraico, ou seja ela no grego, né? Essa ideia, né? A palavra, tanto nessas duas línguas, né? Ela significa literalmente jogar fora, lançar fora. Isso é o perdão, eu lanço fora, tá? E aí veio na língua francesa, que é interessante, a palavra pardon, né? Pardon, P-A-R-D-O-N, pardon, tá? E a palavra pardon, tá? Chegou até a nossa língua portuguesa, porque em espanhol também é perdón, tá? Perdón, tá? E essa expressão perdón, tá? Ou pardon no francês, que veio do italiano perdono, perdono, tá? Italiano, tá? Mas o nosso foco aqui é como que chegou no francês pardon. E quando eu vou linguisticamente pegar essa expressão pardon, tá? A palavra don vem de donos, que é dom, tá? A palavra grega, donos, que significa dom. Então, na realidade, perdão é você partilhar o dom, dividir o dom. Então, toda pessoa que perdoa é uma doadora de dons, tá? Ela doa o dom, ela parte o dom, tá? Ela compartilha o dom. E o nome desse dom chama-se perdão, tá? Essa que me conduz a ter uma vida próspera, não é verdade? E daí nós temos essa noção dentro desse ponto que nós chamamos dos aspectos linguísticos, tá? Seja ela que idioma for, sempre vai ter essa noção de lançar fora, liberar. Por quê? Porque o perdão, quando eu perdoo alguém, não é apenas quem está recebendo perdão que é liberado. Quem perdoa está também sendo liberado. Então, o ofendido e o ofensor ganham com o perdão. Quando eu perdoo, eu estou ganhando. Quando eu sou perdoado, eu também estou ganhando. Então, na realidade, como disse, como diz o Philip Yancey. Philip Yancey é um escritor, né? Ele vai dizer que, na realidade, o perdão é quando eu tenho uma nova partida. É o reinício de tudo, não é verdade? É uma nova partida. Mas o fato é que, nessa parte linguística, eu queria compartilhar nesses 25 minutos, mais ou menos, um texto bíblico muito conhecido, tá? Esse texto bíblico se encontra em Gênesis, capítulo 27, tá? É um texto conhecidíssimo, eu tenho certeza que você já ouviu sobre esse texto,
tá? É um texto que se encontra lá no capítulo 27, é um texto que fala de Jacó e Esaú, né? Jacó e Esaú. E é um texto muito interessante sobre Jacó e Esaú. E a história nos diz, né? Só para nós relembrarmos um pouco desses 5 minutos introdutórios, nós sabemos que Jacó e Esaú eram filhos, né, de uma mãe antes estéril, né? Essa mãe não poderia ter filho, e o seu pai, Isaac, orou por Rebeca 20 anos, foram 20 anos de oração pedindo para que Rebeca tivesse um filho. Na realidade, Rebeca, sabemos também que antes a mãe de Isaac, né, também era estéril, Sara. E também Abraão orou por Sara e Sara viera a ter um filho, não é verdade? Então nós sabemos nessa transição, nós temos aí um tempo, Abraão, 25 anos para esperando a promessa que foi Isaac, não é verdade? Esperou Isaac. E agora você tem Isaac ora por Rebeca para gerar um filho, e Deus concedeu, depois de 20 anos de oração de Isaac, os dois gêmeos, né? Esaú e Jacó, ou Jacó e Esaú. Né? Esses dois meninos nascem, eles se criam, né? Debaixo daquele patriarquismo, né? Desse povo que nós conhecemos hoje, o povo hebreu, né? Eles são hebreus, eles nascem, crescem, e cada um vai ter sua profissão, né? Um vai ser caçador, né? Esaú já era mais voltado para caça, né? Ele gostava de caçar. E tinha uma simpatia enorme do pai, Isaac, não é verdade? Porque era o homem da luta, né? Um desbravador. E você tem, em contrapartida, a mãe que chamava atenção a vida de Jacó. Jacó era mais pacato, ficava em casa, não é verdade? Era um homem mais voltado para a família. E o fato é que, resumindo a história, esses homens agora, eles crescem muito. E aí acontece aquela troca de primogenitura, né? Que literalmente Jacó recebe a primogenitura e Esaú começa a olhar para Jacó com outros olhos, né? E é justamente na partir do verso 41, olha o que diz do verso 41 do texto de Gênesis 27. Diz assim, ó: passou a Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E tinha consigo, né? E disse consigo: vem os próximos dias de luto por meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. E aí, diz o verso 42, chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, seu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. E aí, resumindo a história, o que vai acontecer nessa cena aqui é algo interessante, porque a mãe vai recomendar que Jacó fuja da casa dos pais e vá para a casa que nós já conhecemos, a casa de Labão, seu tio. Por quê? Ela ouviu falar e ela alguém contou para Rebeca, ó, Esaú falou que vai te matar por causa da bênção da primogenitura. E Jacó foge. Foge porque foi ameaçado. Agora, pasmem, resumindo aqui a história, só para nós entendermos, né, de todo esse contexto e pós-texto, né? Jacó, ele fica afastado do irmão por 20 anos. 20 anos, eles não se veem mais. Mas são 20 anos carregando, literalmente, o quê? A morte sobre a vida dele. A falta de perdão sobre a vida dele. Jacó vai, se distancia, vai lá para as terras de Labão. E fica lá 20 anos. Esaú permanece, não é verdade? Com os pais. Mas ficaram 20 anos. Né? Porque eu quero abrir um parênteses aqui, né? Não precisava de ser esses 20 anos de separação dos dois irmãos. Não precisava. A moral da história é que, literalmente, às vezes, nós dormimos, literalmente, todos os dias, quando nós não perdoamos, com a pessoa que não perdoamos.
literalmente como nós abordamos, né? Literalmente nós dormimos todos os dias quando há falta de perdão com o morto. Nós carregamos nas costas o morto. Porque, na realidade, quando nós não perdoamos, nós não nos liberamos e não liberamos o outro. Não é verdade? O próprio Jesus vai dizer lá em Mateus, capítulo 18, como nós falamos. Ele vai falar justamente quem não perdoa, e eu queria rapidamente voltar ao texto lá de Mateus, é um texto interessante, né? Mateus capítulo 18, tá? Mateus capítulo 18, quando Jesus está contando a parábola, né? Uma parábola, um ensinamento, né? E lá no capítulo 18, verso 34, né? A partir do verso, melhor dizendo, a partir do verso 33, né? Jesus dialogando vai dizer o seguinte, ó: não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, né? Ou numa tradução mais coerente, aos atormentadores, tá? Essa palavra verdugo, tá? Justamente a ideia de atormentar. É um carrasco que fica 24 horas, literalmente, martirizando a pessoa, tá? E diz assim, ó: indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos, até que lhe passasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ou seja, quando nós não perdoamos, literalmente existe um verdugo, um atormentador sobre nossas vidas. Nós não temos paz, tá? Nós não conseguimos ter paz. Então, Jesus falou: assim eu farei com aquele que não perdoar o seu irmão. Literalmente, tá? Esse é um texto muito, muito debatido, que é o texto de Mateus, capítulo 18, que nós acabamos de ler. Mas, imagine você a vida de Jacó. Jacó está lá, não é verdade? Jacó fugiu para a cidade de Labão e ficou lá 20 anos sem ver o irmão. Só que o perdão vai acontecer depois. Mas foi 20 anos, não é verdade? Ele precisou esperar 20 anos. Quando nós retornamos lá ao texto de Gênesis, né? Nós lemos capítulo 27, e nós caminharmos um pouco mais, né? Lá no capítulo 30, tá? E 2, tá? 32, nós vamos perceber algo interessante, tá? Porque agora, Esaú que vai ao encontro. E olha só o texto que vai, o verso 3 do capítulo 32, tá? Eu quero ler o capítulo 1 em diante do capítulo 32, verso 1, do Gênesis 32, para nós entendermos melhor, e aí nós vamos concluir essa reflexão sucinta sobre o perdão. Diz assim, ó: também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, diz: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si e disse a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-la a meu senhor para lograr mercê à sua presença. E aí diz o verso 6: voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo. Se o texto parasse aí, seria muito bom. Mas o texto tem uma vírgula. E diz assim, ó: e 400 homens com ele. Imagine Jacó recebendo a notícia, né, que está vindo seu irmão, mas está vindo com 400 homens. Como que estava o coração de Jacó? O texto é muito claro. Como é que ficaria você? Vindo a pessoa ao seu encontro, a pessoa que te ofendeu. Ela escreveu uma carta para você e diz: ó, eu estou indo te encontrar, eu quero conversar contigo. Mas aqui nós estamos vendo aqui um texto interessante, porque diz o texto no verso 7 que Jacó teve medo e se perturbou. Jacó teve medo. Por quê?
Quem está vindo não é apenas o irmão. Eram 400 homens. Não é verdade? Ou seja, quem imaginou a cabeça de Jacó? Algumas possibilidades. Meu irmão vai me matar. Porque há 20 anos atrás, eu ouvi que ele ia me matar. Há 20 anos atrás, eu estou carregando um defunto em cima de mim, chamado Esaú. Há 20 anos atrás, literalmente estou carregando a morte sobre a minha vida. E Jacó carregou aquilo 20 anos. 20 anos carregando o morto. E justamente quando nós não perdoamos, nós carregamos o morto conosco. Nós dormimos com o morto, tomamos café com o morto. Qualquer ambiente que possamos entrar, o morto estará. E aí precisamos liberar o perdão para que o morto, literalmente, saia de nós, né? Para que literalmente ressuscite uma nova vida, tá? Uma nova vida daquele que está perdoando e uma nova vida daquele que está sendo perdoado. Porque, na realidade, às vezes nós temos algumas desculpas, né? Quando pensamos no valor do perdão. A primeira desculpa que o ofensor, né, que o ofendido diz o seguinte: imagine né? Eu sou o ofensor e a Tamara, né, a nossa intérprete aqui, é a ofendida. E eu falo um monte de palavras grossas com ela, né? E aí, a Tamara, por ser a ofendida, vai dizer o seguinte: o quê? Ele me ofendeu. Ele que me venha pedir perdão. Aí, eu, como ofensor, digo, eu estava certo nas minhas colocações. Eu falei tudo certinho. Ela se ofendeu porque ela é muito frágil. Não gosta que fale alto, não gosta que fale grosso. Então, ela que está errada, eu estou certo. É aí que está o problema. O problema está que, quando eu ofendo, eu não reconheço, eu não medi as palavras para aquele que será ou já está sendo ofendido. E o ofendido, por sua vez, pensa, ele que tem que vir e pedir perdão. E se nós invertêssemos isso? Se a Tamara, ao invés de ficar esperando que eu peça perdão, chegasse perto de mim e falasse: Francisco, me perdoa. Isso seria um assusto para mim, eu ficaria assustado, não é verdade? Por quê? A primeira coisa que eu falaria para a Tamara era: como assim? Eu que te ofendi. É verdade? Por exemplo, o que Jesus fez conosco? Jesus foi o ofendido. É verdade? Jesus foi o ofendido. Nós fomos os ofensores. Nós ofendemos Jesus Cristo. Nós maltratamos Jesus Cristo. Na verdade, então Jesus Cristo, ele foi o ofendido. E ele, sendo ofendido, veio até o ofensor e perdoou os nossos pecados. O texto prossegue para nós entrarmos na conclusão, diz assim: e ele falou, né? Ele vem a caminho se encontrar contigo, os mensageiros de Esaú, né? Jacó, eles vêm te encontrar contigo, né? E quem, ó? Ele falou assim: Jacó, o teu irmão tá vindo, ó. E ele vem, ó, junto com ele 400 homens. Então Jacó teve medo e se perturbou. E dividiu 2 bandos o povo com ele estava, e os rebanhos e bois os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Só que verso 9 diz assim: e orou Jacó a Deus, e disse: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que lhe disseste: torna a sua terra a sua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E aí, verso 13 diz assim: e tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. E aí diz o texto que eles separaram, ele separou, porque na verdade o texto é muito claro: Jacó estava com muito medo do irmão. Repara que ele ora ao Senhor, ele está com medo de perder a vida. Por quê?
Porque ele tinha ouvido há 20 anos atrás. E a sua mãe tinha dado detalhes. E falou, ó, olha o coração do teu irmão, ele falou que vai te matar. E ele foge, por recomendação da mãe. Só que o texto prossegue, né? E há um encontro entre eles, né? Interessante, né? Porque é um encontro, nesse capítulo, um encontro de dois irmãos que serão restaurados. Não é verdade? Eles serão restaurados, que é justamente no capítulo 33. Um capítulo depois. Que é justamente o verso que eu vou ler, o verso 33. Ou melhor, capítulo 33, verso 1 de Gênesis. Que diz assim, ó. Levantando-se Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava. E com ele 400 homens. Então passou os filhos ali, a Raquel e as duas servas. E aí no verso 3 diz assim, ó. Olha que lindo. E ele mesmo adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Abrindo um parênteses aqui, para nós entendermos. Jacó só faz tudo isso depois que ele passa por uma transformação gigante. Repara que primeiro ele ora. Ele ora. Só que versículos posteriores a esse que nós lemos, né, que foi do capítulo 32 de Gênesis, se você em casa quiser acompanhar, você percebe que ele vai ter um encontro justamente de transformação num local chamado Val de Jaboque. Val de Jaboque. Ou seja, foi aí que ele foi tocado, né? Foi aí que o nome dele foi transformado de Jacó para Israel. Deus transformou a vida dele. É uma grande lição, antes de fechar esse parêntese, né? Repara que ele vai ao encontro do irmão, ele ora ao Senhor, ele fala, Senhor, eu tenho promessa sobre minha vida, o Senhor prometeu que ia multiplicar minha descendência, mas eu não quero morrer, estou com temor do meu irmão Esaú, porque ele vai matar. E agora ele está caminhando, tá? E aí agora um anjo, né, vai lutar com ele, vai transformar o nome, pergunta qual é o teu nome, ele diz, ó, meu nome é Jacó. E o anjo fala, ó, teu nome não é mais Jacó, seu nome vai ser Israel. Porque lutaste com Deus e com Deus prevaleceste. Não é verdade? Ele é transformado. A grande lição para nós é, se eu não perdoo quem me ofendeu, eu ainda não fui transformado por Deus. Eu ainda não fui transformado por Deus. Eu não passei por essa transformação. Jacó, depois que ele vai ser transformado por Deus, literalmente nesse val de Jaboque, entra o capítulo 33. Repare que antes ele orou a Deus. Agora ele passa por esse val de Jaboque, é transformado o nome dele. E o nome para o hebreu é muito importante. O nome é a identidade. Ou seja, nós temos uma identidade. E essa identidade, ela precisa ser transformada, justamente. A identidade de Jacó até então era a identidade, não era uma identidade original, era uma cópia, literalmente. E agora Deus dá uma identidade original para ele. E aí no capítulo 33 que nós lemos, diz que eles vão se encontrar. E ele vai se prostrar 7 vezes. E aí no verso 3 do capítulo 33, vai dizer assim, ó. E ele mesmo, tá? Adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se do seu irmão Esaú. Então Esaú, olha só o que diz. Então, vírgula. Correu Esaú ao encontro e o abraçou. Ajoelhou-se ao seu pescoço e o beijou e choraram. Foi um choro de liberação de perdão. Gente, repare que quem vai ao encontro, embora Jacó se prostre 7 vezes, mas Esaú, diz que o texto que ele correu. Não foi uma corrida para matar o irmão. Foi uma corrida de assassinar a falta de perdão.
de assassinar o ódio também que existia no coração de Esaú. Na verdade, dois morreram naquele encontro. Morreu o ódio e a morte. A morte e o ódio morreram. E o perdão ressuscitou a vida de dois. Porque Jacó e Esaú, mesmo depois que eles se separaram, porque eles não vão permanecer juntos, tá? Depois vocês podem continuar, vocês conhecem bem um texto, vão saber que eles não ficaram mais juntos. É verdade? Só retornaram depois para sepultar o pai dele, tá? Mas eles vão se separar, porque os dois agora estão riquíssimos, tanto Jacó quanto Esaú. Mas o lindo dessa história é que o encontro deles foi um encontro restaurador. Porque há 20 anos atrás, a voz de Esaú foi: eu vou matar o meu irmão. E isso entrou onde? No coração de quem? De Jacó. E ele teve que fugir. Fugir para a casa do seu tio Labão. Mas 20 anos ficava latente no coração de Jacó: o meu irmão vai me matar. E dentro do coração do outro irmão, Esaú, a voz era: eu vou matar meu irmão. Quando eu encontrá-lo, eu vou matar. Ou seja, o ódio estava enraizado no coração de Esaú. Da mesma maneira, o medo, o pavor, diz que Jacó ficou perturbado quando ouviu que seu irmão estava vindo com 400 homens. Ele cogitou várias possibilidades, não é verdade? O lindo dessa história, para nós concluirmos aqui, é que como é importante o valor do perdão. Como é importante, na realidade, nós perdoarmos as pessoas. Como é importante perdoarmos aquela pessoa que nos ofendeu. Não é verdade? Como nós podemos perdoar, não é verdade? E eu quero concluir justamente que um dos pilares centrais para nossas vidas é justamente o perdão. O perdão nos libera, não é verdade? Nos libera e também libera o outro. Porque nessa nova partida, né? Há uma nova partida literalmente, né? E aí eu quero concluir lendo um texto muito interessante, que é o livro de Provérbios, né? O livro de Provérbios, ele ensina justamente muitas lições. Uma delas é a questão da ética, né? E eu quero ler, para nós concluirmos, um texto interessante que é Provérbios 19, verso 11, que diz assim, ó: a discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória, grave bem isso, e a sua glória é perdoar ofensas, perdoar injúrias. A pergunta que nós devemos fazer é: qual é a nossa glória? Qual é a nossa glória? Diz o texto que a sua glória é perdoar ofensas, perdoar injúrias. Né? Qual é a nossa glória? Qual é a nossa honra? Não é verdade? Eu tenho certeza que Deus, ele tem te abençoado nesses tempos, né? Mas todos nós um dia, já precisamos um dia perdoar alguém. E um dia nós já ofendemos alguém. Ou seja eu o ofensor ou o ofendido, devemos liberar perdão. Sempre. Pardon, né? Partilhar o dom. Pardon no francês. Partilhar o dom. Na verdade, multiplicar o dom. E quando eu divido, não diminui aquilo que eu estarei sendo, né? Eu multiplico. Na verdade, então, partir o dom. Pardon. Ou seja, eu lanço fora, né? O perdão é justamente uma liberação, tá? Daquilo que está enraizado no meu coração, e eu passo a entender as coisas na visão de Deus, tá? E eu não quero, como disse Jesus, que nenhum verdugo, nenhum atormentador me persiga diariamente, né? Repare que na vida de Jacó, ele carregou um atormentador durante 20 anos da sua vida.
E aí Jesus, lá no capítulo 18 de Mateus, como nós lemos, diz, olha, assim será com aqueles que não perdoam o seu irmão. Então, seja eu ofensor ou ofendido, existe aquilo que vai balizar a nossa vida, é o perdão. Dentro do perdão, tá? Dentro do perdão, por isso, pardon no francês, dentro do perdão está intrínseco algo supremo, o amor. Porque quem ama, perdoa. Quem perdoa, ama, tá? São duas palavras inseparáveis, perdão e amor. Quando Cristo, na cruz, perdoa os meus pecados, ele me amou. Por isso que Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o texto diz, ó, porque Deus amou o mundo, tá? Toda a humanidade foi amada por Deus. Mas por que Deus amou o mundo? Porque ele tinha a semente chamada perdão. O perdão nasce dentro do amor. O perdão é a semente que se origina do amor. Quem ama, dá perdão. Quem ama, libera perdão. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa abençoar a sua caminhada, mas nunca esqueça, sempre é melhor perdoar. Porque a minha glória é perdoar ofensas, perdoar injúrias, como nós lemos no sábio Salomão, escrevendo Provérbios, capítulo 19, verso 11. Grave bem essa última parte. A sua glória é perdoar injúrias. A sua glória é perdoar injúrias. Seja você o ofensor ou ofendido, perdoe. Porque é melhor perdoar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E eu quero concluir, mais uma vez, fazendo a oração. Para que Deus possa continuar falando no teu coração. Bendito Deus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Aprendemos nessa tarde que, de fato, perdão é justamente, Deus, quando eu perdoo, eu me libero e também libero o outro, Deus. Que possamos, nesta tarde, Deus, primeiramente nos perdoar, Deus querido. E depois para perdoar outros, ó Deus. Que possa gerar em nós prosperidade, porque literalmente, Deus, quando eu perdoo, eu libero a prosperidade sobre minha vida e sobre a vida do outro, Deus. Obrigado por esse momento de compartilhamento. Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, por esse momento, Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada pessoa aqui, de todos os cantos da terra, espalhado por essa terra, possam ouvir essa ministração, para que a tua palavra seja divulgada e propagada. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor enviou Jesus Cristo por amor a nós e nos liberou o perdão, Deus querido. Nos liberou essa semente. E da mesma maneira, o Senhor, Deus querido, que nos fez a sua imagem e semelhança. Da mesma maneira, com esse amor tremendo que o Senhor nos alcançou. Também o Senhor almeja e há uma expectativa no teu coração que possamos também transmitir essa semente, propagar essa semente chamada perdão, que é oriunda desse amor imenso que é do Senhor. Obrigado, Deus, que a nossa glória seja perdoar, que a nossa glória seja perdoar injúrias, que a nossa glória seja perdoar calúnias, que a nossa glória seja perdoar as ofensas, Deus. Deus, muito obrigado por esse momento. Em nome de Jesus Cristo, oramos a Ti. Amém. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Shalom para todos.